Neste vídeo nós vamos calcular o limite quando x tende a da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de a sobre x menos a. Vamos verificar aqui inicialmente que ocorre uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ao substituirmos o x por a de forma direta, nós ficaríamos com a raiz cúbica de a menos a raiz cúbica de a sobre a menos a, gerando a indeterminação 0 sobre 0. Então, quando isso acontece, a gente precisa utilizar alguma fatoração ou alguma manipulação algébrica para eliminar essa indeterminação. Então, como a indeterminação ocorre no x menos a gente precisa fazer com que fique explícito no numerador também o x menos a. Para isso, vamos usar aqui a diferença de dois cubos, né? A fatoração da diferença de dois cubos, tipo a ao cubo menos b ao cubo, que a gente fatora isso fazendo a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b elevado ao quadrado. De forma que a raiz cúbica de x menos, se eu quero x, no caso aqui x menos a, isso aqui nós obtemos quando nós fazemos a raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de a, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de a mais a raiz cúbica de a elevado ao quadrado, né? Fazendo aqui, no caso, a igual a raiz cúbica de x e b igual a raiz cúbica de a. De forma que nós vamos ficar aqui com a raiz cúbica de x, que multiplica menos a raiz cúbica de a, que multiplica, no caso aqui, a raiz cúbica de x elevado ao quadrado, mais, aqui nós podemos escrever num radical só, a raiz cúbica de x vezes a, mais a raiz cúbica de a elevado ao quadrado. Ou seja, nós devemos multiplicar por esta expressão daqui o numerador e o denominador para obter no numerador um x menos a. Voltando ao limite, né, que é o limite quando x tende a da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de a sobre x menos a, nós vamos reescrever esse limite como sendo o seguinte: o limite quando x tende a, no numerador nós vamos escrever a raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de a, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de x vezes a, mais a raiz cúbica de a elevado ao quadrado. E no denominador vamos ficar com x menos a, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica de x vezes a, mais a raiz cúbica de a ao quadrado. De modo que nós vamos obter o seguinte: nós vamos ficar com o limite quando x tende a, todo esse produto do numerador vai resultar em x menos a. Ou seja, vai resultar na raiz cúbica de x elevado ao cubo menos a raiz cúbica de a elevado ao cubo, que vai ser justamente o x menos a.
E no denominador, nós vamos ficar com x menos a, que multiplica a raiz cúbica de x elevado ao quadrado, mais a raiz cúbica de x vezes a, mais a raiz cúbica de a elevado ao quadrado. Então, aqui nós vamos ficar com o limite, quando x tende a A, de numerador vai resultar em x menos a, denominador x menos a, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica de x vezes a, mais a raiz cúbica de a ao quadrado. X menos a gente cancela com x menos a cancela com x menos a, e vamos ficar com o limite, quando x tende a A, de 1 sobre a raiz cúbica de x elevado ao quadrado, mais a raiz cúbica de x vezes a, mais a raiz cúbica de a elevado ao quadrado. Substituindo o x pelo a, né, pelo valor de a aqui, né? Então, vamos ficar com x 1 sobre a raiz cúbica de a elevado ao quadrado, mais a raiz cúbica de a vezes a, mais a raiz cúbica de a elevado ao quadrado. Então, nós vamos ficar aqui com 1 sobre raiz cúbica de a ao quadrado, mais raiz cúbica de a vezes a, que é a ao quadrado, mais a raiz cúbica de a elevado ao quadrado. Então, nós vamos ficar finalmente com 1 sobre, como aqui todos os radicais aqui são idênticos, a gente pode somar 3 vezes a raiz cúbica de a elevado ao quadrado. Portanto, o valor do limite, ou seja, o limite quando x tende a A, da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de a, sobre x menos a, evidentemente com a diferente de zero, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 3 raiz cúbica de a elevado ao quadrado. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.